Fala aí, galera que se liga no LAC Concursos, o maior canal de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Para desespero da concorrência, olha só quem chegou. Edenilson Moraes está novamente na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem dando prosseguimento ao nosso conteúdo, seguindo à risca o nosso edital. Nesta aula de hoje, especificamente, trataremos sobre a Guerra Fria. É isso mesmo, o período de bipolarização político-ideológico envolvendo os blocos capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e socialista, comandado pela União Soviética. Esse período que basicamente se estendeu entre 1945 e 1991, teve importantes desdobramentos, importantes acontecimentos históricos que serão analisados na aula de hoje. Então é isso aí, gente. Olha só, a distância entre o sonho e realidade chama-se estudar. Então, se você tem o sonho de grandes conquistas, se você almeja grandes vitórias, para isso você precisa dar a sua dose de contribuição. Exatamente. É necessário a sua contrapartida, meu parceiro. E a sua contrapartida é estudar com determinação. Tem que ter muito foco, tem que ter sangue nos olhos, tem que estar com a faca entre os dentes, muito tesão na hora de estudar, né, pessoal? Pegar o livro, pegar o conteúdo, pegar as questões, destrinchar o conteúdo para ficar extremamente competitivo e arrasar no dia da prova. E nós estamos aqui para ajudar você, para contribuir na construção do seu conhecimento. Então vamos lá, vamos falar sobre as principais características da chamada Guerra Fria, período de antagonismo político, econômico, ideológico entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Legal? Um ponto importante aí do período conhecido como Guerra Fria, que vai justamente englobar a segunda metade do século XX, lá entre 1945 e 1991, um fato que marca ali os anos 40, 50, 60, 70, é a chamada descolonização afroasiática, pessoal. Você sabe muito bem que como desdobramento da segunda revolução industrial, da industrialização lá na Europa, sobretudo na segunda metade do século XIX, com o crescimento econômico, a busca por mão de obra barata, por mercado consumidor, por matérias-primas baratas, fez com que as potências europeias buscassem novos territórios. E esses novos territórios foram na África e na Ásia, com o estabelecimento de colonizações. Essa fase é conhecida como imperialismo ou também pode ser chamada de neocolonialismo. Então, as potências europeias, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, até mesmo Portugal, Espanha, tinham colônias no continente africano e também no continente asiático. Tinham possessões nesses territórios. Só que ao final da Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento das metrópoles europeias, começa a crescer um processo de luta pela independência dessas antigas colônias. Então, esse contexto histórico é principalmente entre as décadas de 1950 e 1960, que nós teremos, então, as lutas pela emancipação política dessas antigas colônias europeias. 1970 ocorre a independência das antigas colônias portuguesas lá na África, como Angola e Moçambique, por exemplo. Mas essa luta aí vai se cristalizar principalmente entre essas duas décadas, 1950 e 1960. Essa luta, esse desejo de independência, de emancipação política dessas antigas colônias, ocorre no momento em que nós temos um enfraquecimento político e econômico das potências europeias.
Porque, vamos lá, ao final da Segunda Guerra Mundial, nós temos duas superpotências que emergem. Você está ligado, você está acompanhando o raciocínio, já percebeu que as duas grandes nações vitoriosas da Segunda Guerra Mundial foram, respectivamente, os Estados Unidos e a União Soviética. Bacana. Então, as potências europeias vão estar enfraquecidas nesse contexto histórico. E aí, pessoal, nós temos a expansão de ideais nacionalistas, que, é bem da verdade, sempre existiram. Desde a fase de dominação europeia, lá no século XIX, já existiam ideais nacionalistas. Já existia essa tendência de autodeterminação. Só que esses movimentos eram sufocados, eram reprimidos com extrema violência. Agora, nesse momento de enfraquecimento político, econômico, militar dessas potências europeias, esses ideais nacionalistas vão ter um terreno fértil para se desenvolverem. E aí vão ter apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. Por que é que os Estados Unidos e a União Soviética vão apoiar as independências dessas antigas colônias? Porque os Estados Unidos e a União Soviética estavam brigando nesse contexto histórico por áreas de influência. É a disputa por áreas de influência que vai fazer com que os Estados Unidos e a União Soviética apoiem esses movimentos de independência nacional. Bacana? Vamos ver como é que a VUNESP pode cobrar esse tema numa questão de prova para você. Olha só. Em 1962, foi oficializada a independência da Argélia, que passou a ser governada por Ahmed Ben Bella. Em 15 de agosto de 1947, vamos grifar aqui as datas, são importantes. Em 15 de agosto de 1947, a Índia foi declarada independente e dividida em dois estados soberanos, Índia e Paquistão. Destinado aos muçulmanos, este último era formado por dois territórios separados um do outro, por 2.000 quilômetros de distância. O Paquistão Ocidental, atual Paquistão, e o Paquistão Oriental, atual Bangladesh. Bacana, então essa é uma citação aí do livro História Moderna, Contemporânea, escrito por Alceu Pazinato e Maria Helena Senise, falando sobre o processo de descolonização afro-asiático. Menciona aqui um país africano, a Argélia, um país localizado na chamada África Branca, o norte da África, a região do Maghreb, a Argélia, que foi uma colônia francesa. Houve uma guerra sangrenta contra a França para conseguir a sua independência. Tem a célebre Batalha de Argel, com a vitória dos argelinos e a consolidação da independência em 62. O outro país mencionado aqui na questão é a Índia, que foi explorada de forma econômica durante muito tempo pela Inglaterra e alcançou a sua independência política no ano de 1947, sob a liderança de Mahatma Gandhi, o apóstolo da não-violência, que vai promover a chamada desobediência civil para que os indianos, para que os hindus não comprassem mais produtos ingleses, não pagassem mais os impostos. Então, há uma mobilização da própria opinião pública internacional a favor do povo da Índia, a favor de Gandhi, do apóstolo da não-violência. E aí é conseguido, num movimento pacífico, a independência da Índia no ano de 1947. Vamos lá, então. A Argélia e a Índia foram, respectivamente, colônias de quem? Alternativa A, da Itália e da Alemanha. Alternativa B, da Inglaterra e da Espanha.
A alternativa C, de Portugal e Bélgica. A alternativa D, da França e da Inglaterra. E a alternativa E, da Bélgica e da França. Nós já mencionamos ao longo da questão que a Argélia foi colonizada pela França e que a Índia, durante muito tempo, foi explorada de forma econômica pela Inglaterra. Então tá aí, França e Inglaterra, resposta correta, letra D de dado, pode assinalar. E a gente continua falando sobre a Guerra Fria, pessoal. Olha a Guerra Fria aqui, pessoal. Olha a Guerra Fria aí, eu trago até para ilustrar nossa aula aqui. Rock, o lutador, simbolizando os Estados Unidos, e o Drago, né, simbolizando a União Soviética. Guerra Fria, conflitos de origem política, ideológica e econômica, envolvendo, de um lado, os Estados Unidos da América e, de outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este conflito político, ideológico e econômico ocorreu entre os anos de 1945 e 1991, envolvendo uma disputa por áreas de influência entre essas potências, e nós tivemos ao longo desse percurso, ao longo da segunda metade do século passado, vários momentos de tensão política que serão analisados na aula de hoje. Olha só, nós temos várias fases ao longo da Guerra Fria, pessoal. A primeira fase é a Guerra Fria clássica, que vai de 1947 até 1961. Antes, um pequeno parênteses aqui, pessoal, um pequeno adendo vou fazer. Eu falei para você aqui, ó, Guerra Fria de 1945 até 1991. Alguns historiadores apresentam essa datação como a época da Guerra Fria. Outros vão colocar as datas de 1947, quando nós temos aí o Plano Marshall, por exemplo, né? A ajuda econômica dos Estados Unidos, lá, a criação da OTAN, eventos importantes, até 1989, quando aconteceu a queda do Muro de Berlim, que era o principal símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25. 10 parcelas de R$ 25, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.